Queridos alunos, vamos dar continuidade às nossas aulas de revisão de Direito Penal, parte geral voltado para a segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos então continuar os nossos assuntos. Se você ainda não assistiu, nós já estamos na nossa 10ª aula de revisão e hoje aqui uma aula mais rápida, porque não é um tema tão complexo e como a nossa segunda fase é com consulta, se você entender o que eu vou te falar, lindo, maravilhoso, você leva as questões que caem sobre o tema. O tema de hoje é iter criminis. Se você preferir, o tema de hoje é o caminho do crime. Então veja só, quando o réu vai praticar um crime, o crime, como regra, ele possui 4 fases. O crime, como regra, possui 4 etapas, 4 fases, tá bom? Uma fase interna, uma fase subjetiva e 3 fases, portanto, externas, tá bom? Então vamos lá. A primeira fase que qualquer crime percorre para que aconteça é chamada pela doutrina de cogitação. Então a primeira fase do caminho do crime é chamado de cogitação, que é exatamente essa fase interna. E lembrem, galera, a fase interna, a cogitação, jamais, não tem exceção, ela jamais será punida, turma. Perfeito? Então toda vez que o réu vai praticar um crime, todo o crime começa o quê? Por uma fase interna, que nós chamamos de cogitação. E a cogitação, graças ao bom Deus, jamais será punida. Porque se a cogitação fosse punida, todos nós, com certeza, estaríamos o quê, senhores? Na cadeia. Porque todos nós cogitamos no nosso dia a dia, eu diria, muitas vezes, a prática de crimes. Quem nunca pensou em matar uma outra pessoa na hora da raiva? Veja, mas é óbvio que a cogitação jamais será o quê? Punida. Porque é uma fase o quê? Interna, tá? Mas, olha só. Se o réu decide continuar dentro do seu caminho, continuar na sua empreitada criminosa, o réu vai para a segunda fase. A segunda fase que já é externa. A segunda fase que nós chamamos de atos preparatórios. Atos preparatórios. Então, olha só, depois de cogitar, se o réu quiser continuar nesse caminho do crime, ele começa o quê? A preparar o delito. Então ele ingressa nos atos preparatórios. Vamos imaginar, eu então quero matar o João. Então como é que eu cogitei de matar o João? Eu quero matar o João com várias facadas. Então para ter certeza que eu vou matar o João com várias facadas, eu decido comprar uma nova faca, que vai ser exatamente essa faca que eu vou utilizar para o homicídio do João. Então eu vou ao supermercado e compro a faca. Muito bem, observem, deixou de ser a primeira fase, deixou de ser uma mera cogitação. E agora eu comecei a externar minha vontade, eu comecei a preparar o meu delito através do quê? Da aquisição da faca. Então eu atingi a segunda etapa do caminho do crime, que se chama atos preparatórios. Vamos lá? O que a prova pode te cobrar, galera? O que o exame de ordem pode te cobrar? Professor, os atos preparatórios serão punidos? Regra geral, não. Como regra, ato preparatório não será punido. Como regra, ato preparatório não será punido. Mas tem exceção? Tem, turma. As exceções são: primeira, quando a lei expressamente mandar punir o ato preparatório, ou, segunda exceção, quando o ato preparatório constituir um crime autônomo. Então vou repetir. O ato preparatório, segunda etapa do caminho do crime, ele não será punido como regra, exceto quando a lei expressamente mandar punir o ato preparatório ou quando o ato preparatório constituir um crime autônomo. Então vamos no meu exemplo. Se eu sou abordado na porta da casa do João portando a faca, veja, senhores, veja, eu vou responder por qual crime? Por nenhum. Veja, naquele momento eu vou virar pro policial que me abordou e falar: acabei de comprar faca, tô indo pra minha casa. Beleza, é crime você ir no supermercado comprar uma faca? Obviamente que
Não, então nesse caso o ato preparatório não será punido. Mas vamos pensar, imagine que em vez de uma faca, eu tivesse cogitado de matar o João utilizando uma arma de fogo. Então ao invés de ir ao supermercado, eu fui, sei lá, numa boca de fumo qualquer e comprei um revólver. Na hora que eu tô na frente da casa do João, eu sou abordado. Veja, eu vou responder por tentativa de homicídio? Não, porque o João ainda nem sabe provavelmente do meu desejo de matá-lo. Mas eu vou responder o quê? Pelo crime autônomo, pelo porte irregular de arma de fogo ali do Estatuto do Desarmamento, da lei, portanto, 10.826 de 2003. Se essa arma for de uso permitido, artigo 14, se for uma arma de uso restrito, artigo 16. Porque aqui nesse exemplo agora, constitui crime autônomo, turma. Beleza? Combinado? Agora, professor, vamos lá. Se o réu continua no caminho do crime, se o réu continua na empreitada, qual será a terceira fase do caminho do crime? É o início da execução. Aí não tem mais volta. A partir do momento que o réu cogitou, se preparou e iniciou a execução, guarda, galera, iniciou a execução, não tem mais volta. Ou o réu consuma o crime e atinge a quarta fase do caminho do crime, que é a consumação. Então a última fase é a consumação. Consumação, que é o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Artigo 14, inciso 1 do Código Penal. O que é o crime consumado? É quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Então, segundo o artigo 14, inciso 1, o crime está consumado quando nele se reúnem todos os elementos do tipo penal. Ou, se o réu inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu, aí nós temos o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, que é a figura da tentativa. E ela cai na prova da OAB demais, turma. Então vamos lá, o nosso tema agora é tentativa. Vamos lá, o que é a tentativa? A tentativa está ali no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Crime tentado é aquele que o réu inicia a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. Tentativa, crime tentado é quando o réu inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do réu. Em outras palavras, o réu quer praticar o crime? Ele quer, mas por que ele não consegue consumar? Porque ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque ele foi impedido por circunstâncias alheias à vontade dele. Ué, eu descarrego a arma no João, mas o João é socorrido e fica o quê? Vivo! Veja, eu fui embora, depois que eu descarreguei a arma e acertei todos os tiros, eu tava tranquilo, falei, o João vai morrer. Mas algum vizinho escutou os tiros, chamou a polícia chegou no local, ele ainda está vivo, leva para o hospital e os médicos conseguem salvar a vida do João. Qual é meu crime? Tentativa de homicídio. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. E o Código Penal deixa claro ali no artigo 14 que quando o crime é tentado, o réu responde pelo crime que ele almejava praticar, pelo crime que ele desejava praticar, só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, atenção, a natureza jurídica da tentativa é causa especial de diminuição da pena. Eu respondo pelo crime que eu queria praticar, que no meu exemplo foi o homicídio, só que com a pena reduzida de 1 a 2/3. Cuidado aí com o parágrafo único. O parágrafo único, o exame, nós estamos no exame 22. Até o exame 22 eu não me lembro de ter sido cobrado o parágrafo único na segunda fase do exame da OAB, mas é importante. O parágrafo único, ele fala dos crimes de atentado, chamado também de crimes de mero empreendimento. Professor, o que são crimes de atentado ou de mero empreendimentos? São aqueles que a lei pune expressamente a tentativa com a pena do crime consumado. Como é que é, professor? De novo, os crimes de atentado ou de mero empreendimento são aqueles que a lei pune expressamente a tentativa com a pena do crime consumado. Não entendi. Então vamos lá. Regra geral, a tentativa, senhores, é uma causa especial de diminuição de pena. Então o réu responde pelo crime que queria praticar com a pena reduzida de 1 a 2/3. Essa é a regra, mas existe exceção? Existem. Quando a lei expressamente falar, mesmo que o crime seja tentado,
o réu vai responder pela pena do crime consumado, como por exemplo o artigo 351 do Código Penal, se eu não estiver enganado, que é o crime de fugir ou tentar fugir da penitenciária, da cadeia. Então olha só, se você olhar ali no artigo 351, o réu que foge ou tenta fugir da cadeia utilizando-se ali de violência, ele tem a mesma pena. Então quer fugir utilizando de violência da cadeia? Veja, é melhor conseguir, porque a pena vai ser a mesma para quem foge ou para quem tenta fugir. Nesse caso, a doutrina apelidou de crime de atentado ou de mero empreendimento. Por quê, doutores? Por quê? Por uma simples razão. Mesmo que o crime não atinja o seu resultado, o réu responderá pela pena do crime consumado, turma, beleza? Ok? Tranquilo? Agora, o que é importante? Esses aqui, a partir de agora, caem bastante na prova da OAB. Então vamos falar agora do artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal, que é chamado pelos doutrinadores clássicos, como por exemplo o professor Magalhães Noronha, de ponte de ouro do direito penal. Ele, o professor Nelson Gria, apelidaram o artigo 15 de ponte de ouro do direito penal. Por quê? Porque o artigo 15, ele tem duas figuras, e aí que está o grande erro do aluno. Não adianta copiar o artigo. O exame da OAB, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o exame da OAB, vai exigir a diferença entre os dois institutos que estão no artigo 15. Veja, embora o resultado prático seja o mesmo, a OAB vai exigir a diferença da desistência voluntária para o arrependimento eficaz. Certo? Então o artigo 15 tem duas figuras no mesmo artigo. Embora o resultado prático seja o mesmo, eles são diferentes. Uma coisa é desistência voluntária, outra coisa é arrependimento eficaz. O que é desistência voluntária? Desistência voluntária é quando o réu inicia a execução, mas antes de esgotar os atos executórios, ele voluntariamente desiste. Vou repetir, desistência voluntária, o réu inicia a execução, não tem mais volta. Mas antes de ele acabar a execução, ele voluntariamente desiste. Veja, como que é o nome disso? Desistência voluntária. Mas Thiago, eu não entendi qual é a diferença da desistência voluntária para a tentativa. Olha, na tentativa, o réu queria consumar o crime, mas ele não pode. Não pode por circunstâncias alheias à sua vontade. Por outro lado, na desistência voluntária, ele pode praticar o crime, mas ele desistiu, ele não quer mais. Olha o exemplo, eu chego pro João, eu tenho 6 projéteis ali, turma, no tambor do meu 38, certo? Então, eu dou o primeiro tiro no João, eu acertei a perna, ele caiu. Eu posso dar o segundo? Posso, a hora que eu vou dar o segundo tiro nele, a hora que eu vou finalizar, vou matá-lo, ele fala, por exemplo, ele fala, eu quero passar na OAB. Eu falo, não é possível, João. Você quer ser advogado? Aí eu voluntariamente desisto. Alguém me impediu? Não, eu guardo a arma e vou embora. Mas, Thiago, foi a vítima que te convenceu. Tudo bem, a desistência voluntária, ela não precisa ser espontânea. Eu tô te mostrando isso, ó. A vítima me convenceu a não executá-la. Aí eu viro as costas e vou embora, certo? Mesmo assim é desistência voluntária. Porque alguém me impediu de dar o segundo tiro? Não, ninguém pulou na minha frente, ninguém me desarmou, a polícia não chegou. É diferente, perfeito, turma? Ou simplesmente a hora que eu vou dar, eu falo, o que eu tô fazendo? Ali nem fala, que tomou o primeiro tiro tá gemendo de dor. A hora que eu vou dar o segundo, eu falo, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Eu viro as costas e vou embora. Desistência voluntária. Por que é ponte de ouro do direito penal? Por quê, galera? Porque, embora eu quisesse matar, embora eu tenha acertado o tiro, qual é o meu crime? Vai ser tentativa de homicídio? Não. É ponte de ouro, porque eu vou responder pelos atos que eu pratiquei até aquele momento. O que eu pratiquei até aquele momento? Lesão corporal. Então, na desistência voluntária, eu só respondo pelos atos que eu pratiquei até aquele momento. O que eu pratiquei até aquele momento, quando eu tiro na perna dele? Lesão o quê, galera? Corporal. Beleza? Agora, olha o arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz também é ponte de ouro, mas olha a diferença. No arrependimento eficaz, o réu esgota a execução. Ele esgota a execução. Mas depois de esgotar a execução, se arrepende e ele, réu, evita a consumação. Então agora eu dei o segundo tiro, eu dei na cabeça do João. Ele vai morrer? Vai. Mas depois que eu dou o segundo tiro, eu falo, o que eu fiz? Eu me arrependo, vou lá e salvo o João. Qual é o meu crime? É tentativa de homicídio? Não. Ponte de ouro.
Mesmo eu tendo esgotado a execução, se eu evitei a consumação, significa ponte de ouro. O meu crime, de novo, respondo pelos atos que eu pratiquei até aquele momento. O que eu pratiquei até aquele momento foi o crime de lesão corporal. Aí o aluno fala, mas e se o João morrer? Aí o arrependimento não é eficaz. Você tem que evitar a consumação, tem que evitar o resultado. Se a vítima acaba morrendo, obviamente o arrependimento não foi eficaz, não vai ter ponte de ouro. Tá bom, turma? Esse é o artigo 15 do Código Penal, a ponte de ouro, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Vamos agora, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, para a ponte de prata do direito penal. O Nutti apelidou o artigo 16 de ponte de prata do direito penal. O que é essa tal de ponte de prata? Então vamos lá. O que é essa tal de arrependimento agora posterior? Ó, não pode confundir o 15, que é o arrependimento eficaz, onde o réu esgota a execução, mas evita a consumação, com o arrependimento posterior. Com o arrependimento posterior. Vamos lá então, galera. O que é o tal de arrependimento posterior? Vamos lá. No arrependimento posterior, atenção, galera. No arrependimento posterior, o crime se consumou. Olha a diferença. O crime está consumado. Já consumou o crime. Depois da consumação, o réu se arrepende. E, antes do juiz receber a denúncia ou a queixa, ou ele devolve o bem, ou ele indeniza integralmente a vítima pelo prejuízo que ele causou, certo? Só que tem um detalhe, no arrependimento posterior o réu se arrepende depois da consumação e antes do juiz receber a denúncia ou a queixa, ele tem que ir lá reparar integralmente o dano causado ou devolver o bem, certo? Eventualmente subtraído. Moral da história, senhores, olha o detalhe. No arrependimento posterior, é só ler o 16. O crime não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, cabe arrependimento posterior no roubo, por exemplo? Não, porque o crime não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, turma. Então, ó, arrependimento posterior. O crime não pode ter violência ou grave ameaça contra a pessoa. Depois que o crime já estava consumado, o réu se arrependeu e indenizou integralmente o prejuízo da vítima ou devolveu o bem até o limite do juiz ter recebido a denúncia ou a queixa. Por que é ponte de prata? Por que é ponte de prata? Por um simples motivo. O réu vai responder pelo crime que ele praticou, pelo crime que já estava consumado. Mas mesmo consumado, ele tem direito a uma redução de pena, uma causa especial de diminuição de pena. Ele responde, senhores, pelo crime que ele praticou, só que com a pena reduzida de 1 a 2 terços. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que tomar cuidado que em 3 situações o arrependimento posterior extingue a punibilidade do réu. E isso foi inclusive cobrado como questão do exame anterior da segunda fase da OAB, do exame 21. Então presta atenção. Primeiro, estelionato praticado mediante a emissão de cheque sem fundo. O artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. O que fala o Supremo Tribunal Federal? O STF fala que o pagamento integral do cheque antes do juiz receber a denúncia ou a queixa extingue a punibilidade. Então, se o réu pagar o cheque que ele emitiu sabendo que não tinha fundo antes do juiz receber a denúncia ou a queixa, extingue a punibilidade. Segunda situação, o crime de peculato culposo. Se o funcionário público que praticou o peculato culposo reparar integralmente o dano da administração pública até o trânsito em julgado, senhores, da sentença penal condenatória, extingue a sua punibilidade. Se ele reparar o dano só depois do trânsito, aí a sua pena será reduzida pela metade, turma, tá bom? Agora, para encerrar aqui a questão do arrependimento posterior, crimes contra a ordem tributária. Os crimes contra a ordem tributária, Lei 8.137/90, a orientação atual do Supremo Tribunal Federal é o pagamento integral do tributo e de seus acessórios em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, veja, da sentença penal condenatória, extingue a punibilidade, tá bom? O pagamento integral, mesmo após o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Pra gente fechar o caminho do crime, artigo 17 do Código Penal é o crime impossível. O crime impossível é quando o meio utilizado pelo réu é absolutamente ineficaz ou o objeto material é absolutamente impróprio. Então o crime é impossível quando o meio é absolutamente ineficaz
ou o objeto absolutamente impróprio. Pensa, meio, absolutamente ineficaz. Eu quero matar o João. Só que o traficante me enganou. Ele não me vendeu uma arma, né, de verdade. Ele me vendeu um simulacro, uma arma de brinquedo. A hora que eu chego para matar o João, eu aperto o gatilho, em vez de disparar uma munição, o que dispara? Água na cara do João. Ué, qual é meu crime? Impossível. O meio que eu utilizei, que eu escolhi, que era essa arma de brinquedo, é um meio absolutamente ineficaz. Crime impossível, certo? Objeto material absolutamente impróprio. Já dei, eu acredito que em aulas anteriores, o exemplo, senhores. É aquela história de você tentar matar quem já está morto. Então eu quero matar o João, a hora que eu chego na casa dele, eu acho que ele está dormindo, coloco fogo nele, a perícia constata que quando eu coloquei fogo nele, ele já estava morto, que ele tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante. O crime é impossível porque o objeto material, no caso ele, a vítima do crime de homicídio, no meu exemplo, né, já estava morta. Então ela é um objeto material absolutamente impróprio. A única pegadinha é que, se a prova falar que o meio é relativamente ineficaz ou o objeto relativamente impróprio, veja, doutores, o meu crime é de tentativa. Imagina, eu chego com a arma para matar o João. A hora que eu apertei o gatilho 2 vezes, a arma falhou e aí eu sou preso. A perícia constata que se eu tivesse apertado pela 3ª vez, aí ela teria disparado. Qual é o meu crime? Tentativa de homicídio. A arma tinha uma falha, tinha um vício. Mas ele era um vício que tirava totalmente a potencialidade da arma? Não. Era apenas parcialmente e relativamente. Se eu tivesse apertado de novo, o João estaria morto. Então, nesse caso, não é crime impossível. Se o meio é relativamente ineficaz ou o objeto relativamente impróprio, o meu crime vai ser de tentativa, porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à minha vontade. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. É isso aí, galera. Na próxima aula nós vamos falar de concurso de agentes. Continue estudando e vamos rumo à sua aprovação. Fiquem com Deus e tchau.